Bom dia, irmãos. O fato de nós estarmos gravando um vídeo já demonstra o quão diferentes estão os nossos tempos, né, em relação a outros. Eu que gosto de estudar a história, especialmente a história da igreja, né, que nos apresenta a Deus, eu não consigo pensar numa situação semelhante que a igreja tenha passado por conta de uma epidemia, né? É interessante notar que mesmo em epidemias mais letais, a igreja não parou como ela parou hoje, como ela para hoje por conta do coronavírus, né? E não só o coronavírus, como nós notamos ao longo desses anos que nós temos vivido, nesses últimos anos que nós vivemos, nós notamos cada vez mais atrocidades, cada vez mais o caos reinando na Terra, né? A gente vê guerras que não acabam, guerras que não têm fim, rumores de novas guerras. Esse ano mesmo, pouco antes dessa crise do coronavírus, nós enfrentamos uma possível terceira guerra mundial, né? Entre Estados Unidos e Irã. Tensão essa que ainda não acabou também, na verdade só ficou mais agravada agora com a Rússia e a Arábia Saudita. Então existe uma séria ameaça de guerra ainda em existência. Nós temos também, de anos para cá, vivemos diversas experiências com epidemias, né? Nenhuma tão forte quanto o coronavírus, mas alguns anos atrás nós vivemos o H1N1, que teve efeitos semelhantes, né, na sociedade, embora reduzidos, em que as pessoas tiveram que ter mais cuidado. O uso do álcool em gel começou a se espalhar, né? A gente começou a ouvir do álcool em gel alguns anos atrás por conta do H1N1. Nós vivemos também a crise da ebola, alguns anos atrás, e nós vemos não só essas questões menores, né, em escala, mas também vemos tsunamis atrás de tsunamis, diversos terremotos. A gente viu algum tempo atrás a sequência de furacões que aconteceram no norte atlântico e que afetaram o sul dos Estados Unidos, especialmente a Flórida. Nós vivemos as queimadas que aconteceram, né, na Austrália, na Califórnia e na Amazônia. Então nós vivemos tempos de fim, né? É difícil você olhar para o mundo hoje e você não enxergar aquilo que é descrito no Apocalipse, né, sobre o fim, os diversos acontecimentos que se sucederiam, as diversas atrocidades que aconteceriam, filhos matando seus pais e pais matando seus filhos. Isso é o que a gente mais vê hoje, né? De anos pra cá a gente começou a ver cada vez mais termos como serial killer, doenças como a AIDS, questões que seriam inacreditáveis anos e anos atrás, hoje são realidade na nossa vida, né? Então a destruição, ela impera no mundo de hoje, e é fácil você, cristão, se sentir perdido, desnorteado, né? E por muitas vezes faltar esperança. Porém, como último escrito na terra que Deus deixou para nós, né, na Bíblia, através de João, ele nos deu uma revelação. Essa revelação que nós lemos, né, e conhecemos como o livro de Apocalipse, nós temos um cunho muito destrutivo, né, e de fim dos tempos e fim de eras, e a gente tende a se afastar desse livro, num geral, por medo do que pode acontecer, medo do que irá acontecer, e quando na verdade o tema do livro é o completo oposto, né? O tema do livro é de fato destruição para aqueles que não servem ao nosso Senhor e Salvador. Para nós, o livro trata de esperança. O livro de Apocalipse, ele vai tratar da vitória plena de Jesus Cristo e da sua noiva, a igreja, sobre o mundo, sobre as potestades, sobre os principados, sobre o diabo, sobre tudo aquilo que nos fere, né, e nos machuca. Essa é a história de Apocalipse. É uma história de esperança para nós, em tempos de caos. Desde quando ele foi escrito e que a igreja passava por perseguição, até hoje, em que a igreja ainda segue perseguida, muitos cristãos são mortos todos os anos ao redor do mundo, o fato que não é comentado, né? Mas vivemos tempos de apocalipse e de fim. E por isso nós precisamos voltar nossa atenção ao livro da Revelação, que nos revela o nosso Jesus, nosso Salvador,
e a sua volta, né? E é isso que eu quero fazer um pouco com vocês hoje, ler um pouco do que é o Apocalipse, né? Então vamos ler, eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler do 3 ao 8, esse pequeno trechinho. Então vamos lá. A partir do versículo 4, perdão. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante de seu trono, e da parte de Jesus, Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, acabamos de ler, Senhor, o início de sua carta às igrejas de toda a era cristã, era que nós vivemos, Deus. Esse foi o início da sua mensagem a nós, Senhor, que foi escrita no ano 90 depois de Cristo e que serve para nós hoje. Hoje nós vivemos esses tempos do qual o Senhor declara, Deus. E por isso, Senhor, precisamos voltar a nossa atenção a essa palavra do Senhor, Deus, e a Ti. Senhor, que o Senhor coloque em nossos corações de volta a esperança, Senhor. A esperança no futuro que o Senhor voltará para nos trazer, Deus. A esperança num futuro em que o Senhor já nos deu, Senhor, porque em Ti já somos mais do que vencedores, Deus. Que o Senhor traga de volta a vontade de buscar a Ti, Senhor, que essa geração tem perdido, Deus. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, me usa como instrumento da Tua palavra, Deus. Amém. Amém, irmãos. Então, como eu disse, esse início de carta, essa carta ela vai se expandir no que a gente tem como livro de Apocalipse, e esse é o começo dessa carta, é o começo desse livro que João vai escrever. E um pouco antes, no texto, ele vai definir que esse livro de Apocalipse, essa revelação, deveria ser lida nos cultos, deveria ser lida às pessoas, informada e passada a todos os cristãos, para que todos pudessem ouvir sobre as maravilhas do Senhor Cristo. Porém, a gente fugiu um pouco desse tema e dessa ideia, né, ao longo dos séculos e séculos e séculos, e acabamos nos esquecendo da maravilhosa palavra que nos foi dada, da maravilhosa revelação. E a prova disso vem logo no primeiro versículo. Se a gente ler aqui o versículo 4, vocês vão poder notar. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. O que isso nos traz? Deus ele começa a mensagem do Apocalipse trazendo a nós cristãos graça e paz. Ele vem trazer a nós a memória daquilo que ele fez, daquilo que ele nos proporcionou, que é a salvação, através do seu Filho Jesus Cristo. É isso que ele nos traz, a graça dele. Ele vem trazer a nós de volta a memória em tempos difíceis, que ele se sacrificou por nós, que ele deu o seu único Filho para que nós pudéssemos ser salvos e que nós já fazemos parte do reino de Deus. Ele vem trazer isso a nós, em meio a tempos difíceis, os tempos que viviam os cristãos quando João escreveu esse texto, e os tempos que nós vivemos hoje, tempos de dificuldades, tempos de fome, de guerra, de miséria. Deus vem lembrar a nós o sacrifício que já nos tornou vencedor. Ele vem lembrar também a paz que só Ele pode nos dar. A paz de Deus que não é viver ausente de guerras, ou ausente do cumprimento do dever, numa tranquilidade, né, de vida. Não, é uma paz duradoura, uma paz verdadeira, uma paz de espírito, uma paz que nos faz ficar tranquilos em meio a uma tempestade, né? A paz que Jesus demonstrou enquanto estava aqui conosco na terra. Deus vem lembrar a nós, inicialmente, na sua carta,
esses dois pontos. Que nós não podemos nos esquecer do sacrifício que Jesus fez. E nós não podemos esmorecer. Temos que, na verdade, nos colocar sob a paz de Cristo, que o fardo dele é leve, e ele nos trará tranquilidade em meio às dificuldades que vivemos, né? Não tem palavra melhor de se ouvir de Deus, daquele que nos salvou no momento de crise, do que nós devemos ficar tranquilos. Porque, na verdade, ele cuida. O texto vai dizer que aquele que é, que era e que há de vir. Esse é um termo, né, que vai ser usado muito ao longo de Apocalipse, porque muitas vezes nós esquecemos que nós servimos aquele Deus Todo-Poderoso, Deus que planejou toda a construção do universo e todas as pessoas que nele viveriam antes mesmo de fazê-lo. O Deus que controla todos os mínimos aspectos de todas as vidas na Terra e no universo. Todas as coisas do universo giram em torno do que é Deus e da presença dele e do poder dele. Por muitas vezes nós esquecemos do poder, da capacidade que Deus tem, né? E ele começa a sua carta nos lembrando justamente disso, que nós servimos ao Deus que é mais que vencedor e por isso nós somos mais que vencedores, ao general dos generais, ao Senhor dos senhores. Esse é o Deus que nós servimos e ele vem lembrar-nos no começo dessa carta. Porém o texto continua e ele vai dizer lá, a partir do versículo 5, o finalzinho do 4, né? Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aqui, João ele vai nos relembrar, né? João, inspirado por Deus, vai nos relembrar quem é que nós servimos, né? Primeiro ele ele nos traz a mensagem da salvação e da paz de volta aos nossos corações e mentes. E depois ele vai nos informar a quem que nós servimos, se porventura esquecemos, né? E ele vai falar de Jesus Cristo. E ele vai dar 3 características do Jesus que nós servimos, né? Primeiro é que ele é a fiel testemunha. Ou seja, Jesus, ele se fez homem e veio à Terra para testemunhar do amor de Deus. E ele não só veio e fez isso como outros grandes personalidades da Bíblia fizeram, mas ele foi fiel, e fiel até o fim. Ele não esmoreceu no seu caminho, ele não se rebelou contra Deus, ele não fugiu da presença de Deus, ele não se escondeu numa caverna. Não, ele permaneceu na obra de Deus, permaneceu no caminho que foi traçado pelo seu Pai para que ele seguisse, e ele permaneceu fiel, não errou, não pecou, e morreu e se sacrificou para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Então ele é a testemunha fiel, testemunha de que ele é o nosso Salvador, e por isso podemos nos tranquilizar de que somos salvos e somos filhos de Deus. Isso é uma das principais características de Jesus que Apocalipse vai trazer. Mas Apocalipse também vai trazer uma outra característica, que é o primogênito entre os mortos. Essa é uma outra característica fundamental de Jesus no Apocalipse, né? O Jesus que nós encontramos hoje. Jesus não está morto. Ele veio, ele foi a testemunha fiel, se sacrificou em amor ao seu povo, mas ele também voltou dos mortos. Ele venceu a morte. Ele venceu o nosso maior inimigo. Não temos mais que temer a morte, não temos mais que temer a peste, a destruição, o assassinato, as guerras. Tudo isso foi derrotado por Jesus quando ele ressuscita dos mortos. E ele é dito como primogênito entre os mortos, porque não só ele, como nós que morremos e morreremos em nome de Cristo, também ressuscitaremos, e por isso ele é o primogênito entre os mortos, e voltaremos em corpos de glória, como ele o fez antes de nós, nos mostrando o caminho. Essa é a segunda grande característica de Cristo. Ele venceu o nosso último inimigo, a morte, e nada mais temos que temer. A sua noiva não tem mais nada a temer, porque até mesmo a morte foi vencida, e mesmo que um de nossos irmãos morra, a igreja, a noiva de Cristo, segue firme e sem nenhum inimigo, sem nenhuma
barreira que possa impedir o avanço da igreja. Essa é a mensagem que essa característica de Jesus nos traz, né? E tem uma última característica que ele vai definir, que é soberano dos reis da terra. O que isso significa? Significa que Jesus, ele não está sob poder terrestre. Nós vivemos aqui sob uma aparente tutela de governadores, prefeitos, deputados, senadores, presidentes, enfim, reis, primeiros ministros e todo tipo de nomenclatura. Só que o que Jesus vai trazer aqui para nós, né, o que Deus vai trazer à nossa memória é que Jesus, ele não está sob a tutela dessas pessoas que são falhas, fracas e egoístas. Não, pelo contrário. Jesus, ele é Deus dessas pessoas também. Ele é Senhor dessas pessoas. Foi Jesus que os colocou nesse cargo e ele, com a mesma facilidade que os colocou, ele também pode os tirar. E também que nós somos servos desse Jesus. Nós somos servos do Jesus que é soberano entre os reis da terra. Nós não temos que temer ações de presidentes, de governadores, de prefeitos, de autoridade sequer. Nós vivemos sob um outro reinado, um reinado dos céus, um reinado cujo rei é Deus, Senhor dos senhores, general dos generais. Essa é uma das características de Jesus. E o interessante é que Apocalipse ele já inicia, né, através dessas três características, definindo uma clara diferença entre o Jesus que nós lemos sobre nos evangelhos, né, no próprio evangelho de João, e o Jesus ressurreto. Uma diferença muito grande é o não esvaziamento do poder. Jesus, enquanto homem, ele se esvaziou do seu poder para que ele pudesse ser homem, viver como homem e que ele pudesse sacrificar como homem por nós. Esse era o preço que precisava ser pago. Então ele se fez homem, se esvaziou do seu poder para que ele pudesse vir à terra. Só que ao ressuscitar, ao voltar dos mortos e vencer essa batalha, Jesus ele volta a nós com todo o seu poder e toda a sua majestade. Essa passagem vai nos mostrar exatamente isso. Vai nos dar um vislumbre do que é o poder de Jesus. Jesus que voltará para nos buscar. A pessoa a quem nós depositamos a nossa esperança. É sobre isso que João vai falar nessas características. É sobre isso que ele vai tratar. Sobre quem nós colocamos nossa confiança. Será que nós podemos de fato confiar nessa pessoa? Essa pessoa que morreu por mãos humanas? Esse era um questionamento que poderia se levantar, né, sobre o Jesus. E aí João ele vem no início da carta, inspirado por Deus, ele vem rebater essa opção. Jesus, ele é todo poderoso, ele é filho de Deus e ele próprio é Deus. Então nós não temos o que temer. Nós colocamos nossa esperança na pessoa certa. É isso que João vem nos lembrar, né? E é interessante notar que, por muitas vezes, as pessoas não pensam em Jesus, né? Não lembram de Jesus como o Senhor dos senhores, né? A gente vê filmes em que Jesus é retratado como um carpinteiro, como aquela pessoa humilde e simples, né? Esse era o Jesus que se fez homem. O Jesus que voltará para nos buscar não é mais o Jesus em carne e osso, fraco e perecível. É o Jesus todo-poderoso, Jesus em glória. O Jesus que nós não conseguimos sequer olhar para ele, senão ficaríamos cegos. Esse é o Jesus que nós temos que ser lembrados que voltará a nos buscar. E João ele vem justamente lembrar isso, aquele povo que estava sendo oprimido, sendo assassinado em festas, a felicidade do povo romano. E em meio a todo esse caos, né, que eles viviam e que nós vivemos hoje, podemos traçar esse paralelo, João vem nos lembrar quem que nós servimos, né? O Senhor dos senhores, aquele que já venceu. E por isso nós também somos vencedores, né? E aí o texto continua dizendo: e nos constituiu reino, sacerdotes para o Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui nós vemos um terceiro ponto, que é o que nós devemos fazer a partir de agora. Nós fomos salvos através da graça de Cristo. Nos foi dada a vitória na batalha
segurança de que venceremos através da volta de Jesus e da sua ressurreição. E, porém, não nos foi dado tudo isso para que vivêssemos um marasmo de tranquilidade, né, aparente tranquilidade enquanto estamos aqui. Não, ao contrário, nos foi dada duas missões, né, através de todos os ditos de Jesus, e é isso que João vem lembrar. Nós temos dois aspectos que nos foi feito a partir da salvação. Primeiro, nós fomos feitos coparticipantes do reino de Deus. Esse é o primeiro ponto. O que isso significa? O que é o reino de Deus, né? O reino de Deus é tudo isso que nós vivemos. O reino de Deus é a terra, são os céus, os diversos céus, o universo. Nos foi dada a participação desse reino. O que significa que nós temos que cuidar desse reino, né? Temos que cuidar da natureza, temos que cuidar dos animais, temos que cuidar da vida que nós vivemos, né? Somos participantes do reino de Deus e, portanto, temos obrigações para com o reino, né? Obrigações financeiras, obrigações morais. Nós temos que viver como participantes do reino de Deus, o que nós, por muitas vezes, esquecemos de fazer, né? E ao longo da Bíblia isso vai ser elencado e vai ser dito o que nós devemos fazer dentro desse ser participantes do reino, né? Temos que cuidar para que não esquecemos da parte de ser participantes do reino, porque o reino ele é fundamental, é de onde nós surgimos, né? Nós somos o reino de Deus, assim como todas as outras coisas da terra. Então temos que cuidar uns dos outros. Vivemos um meio de epidemia atual, em que temos que ser solidários, que temos que ser cuidadosos e pensar no próximo. E isso é ser reino de Deus. Mas também somos sacerdotes reais. O texto vai nos relembrar isso, né? E o que é ser sacerdote? É que para além das nossas funções terrenas, né, e relacionais, nós temos funções espirituais. Jesus, quando ele ascende aos céus, né, pela última vez, até a sua volta, ele nos deixa uma missão, que é falar do amor de Cristo. E é isso que João vai lembrar. Nós temos essa função enquanto sacerdotes de Jesus e do reino de Deus, nós temos que falar do amor dele. Essa foi a missão que foi nos deixada. Temos que cuidar uns dos outros. Agora no aspecto espiritual, temos que visitar, temos que fazer companhia. Em momentos difíceis como esses, em que pessoas estão adoecendo e morrendo, temos que estar juntos para que outras pessoas não adoeçam e morram de doenças diferentes. Temos que nos fortalecer. Somos um exército. E um exército, quando uma parte desse exército fica fraca e morre, todo o exército é destruído. Então temos que nos fortalecer, temos funções espirituais também. E João ele vem nos lembrar, a partir do momento que ele fala que nós somos libertos do pecado por Cristo, ele vem nos lembrar que temos obrigações por isso, né? E temos que cumpri-las. Essa é a nossa missão enquanto na terra. Depois iremos aos céus e lá viveremos, de fato, a felicidade eterna e a adoração ao Senhor. Mas enquanto estamos aqui, temos funções que temos que cumprir. E é isso que João vem nos lembrar, né? E o texto ele vai terminar com 7 e com 8, com um pequeno vislumbre do que vai ser a volta de Jesus, né? Vamos ler. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. João vai terminar essa introdução à carta dele às igrejas, né? Mostrando o que é Jesus e como que ele vai voltar, né? Ele vai voltar de uma forma tão maravilhosa que todo olho o verá. Se você parar para pensar o que isso significa, né? É um evento inimaginável, porque nem mesmo o sol, né, aquilo que rege o nosso dia a dia, aparece para todos ao mesmo tempo, né? Enquanto aqui é dia, lá é noite, no outro lado do planeta, e vice-versa. Então nem mesmo o sol consegue aparecer ao mesmo tempo para todas as pessoas da Terra, né? Mas ainda assim Jesus vai vir e vai se fazer mostrar a todas as pessoas da terra, e não só que as pessoas verão, todo joelho se dobrará, é uma outra característica desse momento, né? E também aqui o texto vai definir que os povos da terra lamentarão por ele, né? Porque verão
a verdade, verão o Cristo ressurreto que voltou em corpo de glória para nos levar ao céu e encerrar a vida aqui nessa terra, né? Então, é sobre isso que se fala, né? Esse início, essa abertura da carta às igrejas da Ásia, que por extensão vem a nós também, né? Vai falar justamente sobre a vinda de Deus, sobre a vinda de Jesus, sobre a vitória dele derradeira. O texto vai terminar dizendo que a mensagem do Senhor Deus é que ele é o alfa e o ômega, ou seja, ele é o início e o fim. Nada existe antes dele, nada existirá depois dele. Ele vai falar que ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ou seja, ele tem controle do tempo, ele tem controle da história. Nada fugiu dos planos de Deus. Mesmo essa epidemia que vivemos, em que pessoas morrem, pessoas se adoecem, pessoas perdem seus entes, nada disso está fora do controle de Deus. Deus controla a história para que seus planos sejam cumpridos e nós fazemos parte desse plano. Nós seremos salvos ao fim dessa história em que ele está no controle. Ele também nos lembra que ele é o Todo-Poderoso. Ele pode tudo e ele fará tudo dentro daquilo que ele planejou. E isso que ele planejou, é bom lembrar que é para nós o melhor até do que nós podemos pensar sobre nós e sobre a nossa vida. Então, Deus é todo-poderoso. Ele vem lembrar, no início dessa carta, ele vem lembrar aquilo que ele é, ele vem lembrar aquilo que ele fez ao sacrificar o seu filho para nos salvar, e ele vem lembrar também aquilo que nós devemos fazer, temos missões a cumprir. E como Jesus já venceu o nosso último inimigo, nada pode nos parar. Então, se Deus venceu a morte, venceu o pecado e venceu todos os inimigos, todos os principados e potestades que nos atacavam, não vai ser um vírus que vai nos parar. Pelo contrário, nós somos mais que vencedores. Enquanto estamos fazendo a obra de Deus, nada pode nos parar. Essa é a mensagem de Jesus no Apocalipse. Temos uma esperança, temos um norte que nos guia, temos para onde olhar. E que você possa ser lembrado de que vivemos tempos de fim, né? E que se Deus tem colocado à sua mão algo para fazer, faça, porque em breve ele vem e nós teremos que prestar contas das nossas vidas a Deus, né? E ao prestar contas, o que será que falaremos e como que será a avaliação de Jesus de nossas vidas? Será que estamos com a balança no vermelho ou no azul, né? Estamos positivos ou estamos devendo a Deus? Essa é a mensagem, o início da mensagem de Apocalipse, né? Que vai se estender ao longo de toda a história que vivemos, e ela aponta para uma única pessoa, a Jesus, né? E a sua vitória sobre o mundo e sobre todas as potestades e principados desse mundo, e que nós temos em quem depositar nossa esperança, né? Essa é a mensagem que precisamos ouvir nesses tempos de calamidade pública, né? Temos uma esperança. Nosso Senhor é o Senhor dos Senhores. Ele já venceu e portanto, nós já vencemos, já fazemos parte do reino de Deus. Estamos aqui meramente cumprindo uma missão. Então, temos que cumprir essa missão até a volta dele e volta em glória que nos levará para o céu. Amém?